Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 621. Se você perdeu o primeiro, eu vou falar para você, corra até lá. Falamos bastante sobre novidades no sistema de qualificação da Fórmula 1 que estão sendo discutidos, nada certo ainda, mas que estão sendo discutidos. Falamos sobre os testes aí da Pirelli com o novo aro de pneu e tudo mais, então ficou bem interessante. E reanunciamos uma promoção que estamos fazendo. Vou dar estou muito interessado que vocês participem. Vou falar rapidamente aqui no bloco 1, no bloco 2, mas é no bloco 1 que são todos os detalhes. Temos camisetas do Café com Velocidade para sortear. E temos um interesse gigante que vocês vão lá no Spotify, sigam o Café com Velocidade no Spotify, ouçam de repente um ou dois blocos por lá. Quem fizer isso, seguir o Café com Velocidade no Spotify, tirar um print, né, que tá ouvindo, né, lá tem um play lá rolando, a barrinha de rolagem tá lá, sei lá, em 3 minutos, 5 minutos, um print que você tá ouvindo o programa no Spotify, basta nos mandar pelo WhatsApp ou pelo e-mail cafécomvelocidade@gmail.com. Você vai entrar numa lista de sorteio dessas camisetas. Eu confesso pra vocês, essa é uma informação só do bloco 2, no bloco 1 não tem essa informação, que eu não sei. É umas 10, pode ser que sejam 7, pode ser que sejam 13, eu não fui ver ainda quantas camisetas que estão ali, que restaram, mas é por volta de umas 10, pode ser que sejam 7, então um pouco menos, mas é uma quantidade, tem uns tamanhos específicos, tudo mais aqui, mas quanto mais você ouvir, mais print você mandar que tá ouvindo, mais nomes você vai entrar lá na lista de sorteio, então faça a sua parte, a gente faça a nossa, nos ajude também, né, não só pela promoção, mas isso vai ajudar realmente a nos colocar melhor nas buscas no Spotify e ajuda na divulgação. Com certeza, hoje grande parte dos nossos ouvintes vem dessa plataforma, então por isso que a gente está fazendo essa promoção com o intuito de aumentar ainda mais a nossa divulgação por lá. Dito isso, o sorteio será filmado, né? Auditado pela Receita. Será, tem uma, de colocar na planilha, cada um por linha, cada um vai ter o seu número, a gente entra naquele site lá de gerar números randômicos e tudo mais, então podemos filmar e tudo mais, fazer captura, e como sempre foi feito em sorteios do Café com Velocidade, Fábio Campos. Bons tempos aqui. Ótimo conteúdo para você colocar no novo Instagram do Café, que você não falou ainda nesse bloco. Exatamente, Instagram, Café _ Velocidade. Não ficou muito legal nesses underlines, eu sei, para falar principalmente, para procurar tudo bem, mas a gente teve problemas sem o underline, então é bem tranquilo, Café _ Velocidade. Nos sigam lá que a gente vai começar, criamos ontem, ainda não tem nada publicado, mas vamos começar publicações já amanhã, então já teremos novidades, vai ter conteúdo exclusivo para o Instagram, vai ter interações aí, vídeos comentando alguma coisa e tudo mais, então não deixem de seguir lá no Instagram e no YouTube, né? Nós falamos também no YouTube no bloco 1. O recado do YouTube eu não vou dar aqui não, para não ficar muito extenso. Eu tô confiando que todo mundo que tá no bloco 2 ouviu o bloco número 1 e ouviu sobre o YouTube. Fábio Campos, sem mais delongas, vamos falar sobre mercado de pilotos. Antes a gente, para não te jogar esse tema muito aberto, eu quero já começar esse assunto falando de Nick De Vries, que já está com a faca, o queijo e tudo mais nas mãos, já é o campeão da Fórmula 2 essa temporada, é praticamente impossível que ele não leve, inclusive ele já pode ser campeão na primeira prova na Rússia, que é a próxima etapa da categoria. É um holandês que poderia aproveitar a onda da Fórmula 1 e ir para a Holanda, poderia aproveitar o título da Fórmula 2, poderia aproveitar essa onda Max Verstappen, como outros pilotos aproveitaram, outros brasileiros aproveitaram a onda Ayrton Senna, outros alemães aproveitaram a onda Michael Schumacher, espanhóis aproveitaram a onda Fernando Alonso,
E o Nick de Vries poderia muito bem entrar nessa onda, conversar com várias e várias empresas holandesas, empresas que talvez não tinham budget para colocar no Verstappen, que eu imagino que já está com um nível alto de cotas de patrocínio, mas poderiam ser empresas interessadas em entrar na Fórmula 1 apoiando o Nick de Vries. E ele, de certa forma, fechou essa porta, decidiu aceitar a vaga de piloto da Fórmula E no carro da Mercedes, que vai estrear na categoria. É um movimento muito significativo, no meu ponto de vista. Não sei se você concorda comigo. Lembrando que a Fórmula 1 vai correr na Holanda, né? Também faltou só colocar isso. Né? Eu falei isso, acho que talvez... Eu falei, aproveitando que a Fórmula 1 está indo para a Holanda e tudo. Sim, você estava falando só da febre Verstappen, mas é sempre bom lembrar, né, que a Fórmula 1 vai disputar uma corrida na Holanda. Aliás, eu estou ainda aguardando como que vai ser esse circuito, o que eles vão mexer nesse circuito, porque do jeito que a coisa vai, não tem muita condição de ter muita esperança de boa corrida, não. Mas isso é outro assunto. Tem tudo para ser a corrida mais chata de 2020. Essa previsão sua é muito ousada, eu não chegaria tanto, mas eu entendo o que você está querendo dizer, isso aí. Não é o primeiro a fazer isso, né, Raposo? A gente tem que se lembrar que o Albon fez isso. O Albon estava com um contrato assinado já para correr na Fórmula E e foi arrancado de lá. Você citou muito bem as ondas que a categoria sempre surfou, né? Haja vista, o Carlos Sainz é um filho do Alonso, se a gente for analisar sobre essa perspectiva. Assim como Vettel, Rosberg, Hülkenberg são filhos do Schumacher. O Rosberg menos porque tem pai piloto, né? Teve pai campeão do mundo, então já estava meio nessa estrada. Mas o Vettel já disse várias vezes em entrevista, né? Poxa, ele assistiu o Schumacher correr e sonhava com aquilo ali. Para ele também, né? São esses filhotes que o automobilismo vai gerando. O Brasil teve tantos, né? Hoje o Brasil parou de gerar filhotes porque o Brasil parou de fazer automobilismo. Aí não tem como você gerar piloto nenhum. Só que a Fórmula 1 não comporta mais essa engrenagem, porque a Fórmula 1 vive já acostumada com um monte de gente acostumada, inclusive tem gente até que chega ao cúmulo de achar que isso está certo, de achar que isso é normal, que é essa coisa absurda de ter 20 carros. Quando a gente fala que a Fórmula 1 não pode ter 20 carros, a notícia dessa semana é um motivo. A notícia dessa semana é um motivo de por que a Fórmula 1 não pode ter 20 carros. Porque o campeão da Fórmula 2 vai correr de Fórmula E. Ótimo para a Fórmula E, que está cada vez mais, não só ganhando fãs, mas está ganhando respeito mundial. E respeito mundial, gente, vai muito além de quem acha que merece ligar a televisão para assistir o campeonato ou não. Respeito mundial justifica lá as 11 montadoras que lá estão. Respeito mundial significa pilotos que começam a olhar para aquele campeonato como meio de vida e não mais como fim de carreira ou pós-Fórmula 1. Não. Fábio Campos. Diga. Por favor. Perdão interromper, não. Você falou a respeito da questão da Fórmula 1 ter somente 20 carros e isso pode implicar em alguns pilotos procurarem outros caminhos. Você não acha que, eu concordo que a Fórmula 1 deve ter mais posições, mas você não acha que a Fórmula E vem se tornando uma via alternativa à Fórmula 1, independente da quantidade de assentos que tem na Fórmula 1? Eu, particularmente, acredito que o Nick de Vries, por exemplo, possa estar olhando a oportunidade na Fórmula E, independente de um possível assento na Fórmula 1. A relevância que a Fórmula E vem ganhando, eu acredito que a gente vai ver esse tipo de movimento mais e mais vezes. Sim, você tá coberto de razão. É o que eu estava dizendo do respeito mundial que a Fórmula E teve. É o respeito mundial é o que eu estava dizendo. Respeito mundial não é, olha, eu vou assistir essa categoria. Olha, essa categoria está chamando a minha atenção. Não, respeito mundial é o bastidor, as equipes olhando, os patrocinadores, são os patrocinadores, são as televisões do mundo querendo comprar. A Fórmula E é transmitida em 5 vias diferentes na Inglaterra. 5. Quem mora na Inglaterra tem 5 opções. Não em todas as corridas, mas em algumas corridas chega a ter 5 opções. Enquanto na Fórmula 1 não se sabe se a TV aberta vai transmitir a Fórmula 1 no ano que vem em VT, que é o que ela faz esse ano. Esse ano, a Fórmula 1 chegou ao cúmulo, na minha opinião, de ser exclusiva da TV a cabo na Inglaterra, e a TV aberta só tem o VT à noite, que muitas vezes dá audiência gigantesca também.
porque lá existe essa cultura do, não, eu não vou ver a corrida na hora, vou assistir depois do modo como eu quero, que no Brasil ainda é visto, até hoje ainda é visto como uma excentricidade. Lá não, lá funciona, lá tem televisão que investe nesse modelo, né, que investe nas pessoas que evitam spoiler para assistir depois. Mas nem isso se tem garantia para a Fórmula 1. Sua. Oi? Isso não tira a sua excentricidade. Claro que tira. Claro que tira. O mundo está indo nessa direção. Os ingleses já vão nessa direção, ora como. Então, o tamanho que a Fórmula E se tornou, porque o que me impressiona é um pouquinho diferente, talvez, do ponto de vista de vocês, não sei. Não é o Nick De Vries ter escolhido a Fórmula E. É a Mercedes estar na Fórmula E. O Nick De Vries ele vai para a Fórmula E numa equipe que tem um pé na Fórmula 1 e um pé na Fórmula E. A Mercedes hoje já recruta pilotos, ou seja, ela está entrando, ela está começando oficialmente em 2019, né? A temporada começa esse ano. Isso. Conjunto com a Porsche. Então, não é que o De Vries está simplesmente olhando. Não, a equipe forte da Fórmula 1 tem um pé na Fórmula E. Ou seja, ele pode estar olhando para a Fórmula 1, ele pode estar indo para a Fórmula E pensando, opa, peraí, se eu arrebentar lá, esses caras podem me pôr numa vaga de teste. Não que ele vá sair da equipe para substituir o Bottas. Não, se for, vai me surpreender. Mas ele pode ter um pé dentro da Mercedes e virar ali um piloto de testes, um Ocon que fica todos os finais de semana. O Ocon ele faz a sexta-feira na fábrica e no sábado ele vai para a pista. Você nunca vê o Ocon na sexta-feira. Será que a Mercedes ofereceu essa vaga para o Ocon? É uma boa pergunta. Mas eu acho que o Ocon não aceitaria. O Ocon é muito focado na Fórmula 1, exato. O Ocon ele deu entrevistas no ano passado dizendo, não vou olhar para nenhuma categoria. No ano passado, quando ele recebeu o cartão vermelho, né, dado pelo filho do dono, ele falou, não vou olhar para nenhuma categoria, vou ficar aqui, porque se eu for para outra categoria, é mais difícil de eu voltar. Me lembro claramente dele falando isso, é melhor eu estar por perto mesmo, parado, no que ele tinha razão. Porque além dele não ter ficado ocioso, porque, repito, toda sexta-feira o Ocon está na fábrica na Inglaterra, pega o avião à noite e no sábado você o vê na pista. Mesmo quando ele foi anunciado como piloto da Renault, ele não estava na sexta-feira para receber os louros, para receber as entrevistas coletivas, enfim, para fazer tudo isso. É trabalho na sexta, avião para estar na pista no sábado participando das reuniões. Ou seja, se foi oferecido para ele, Raposo, é uma boa pergunta essa que você coloca. Se foi oferecido para ele, foi, sem dúvida nenhuma, recusado. Até porque ele já devia ter um namoro. O namoro com a Renault existe. Inclusive, existiu quem cravou ele na Renault o ano passado. Então, o namoro já existia muito. E ele sabia que ele podia ir para outras equipes também. Enfim, então eu acho... A pergunta é boa, Raposo, mas a questão toda é essa, né, Wilson? O Wilson pediu a palavra. A questão é essa. Hoje, a Fórmula E está num tamanho que grandes equipes podem jogar nas duas. A Ferrari... dentro de algum tempo, eu não tenho dúvida de que pode fazer, não de que vai fazer, mas que pode fazer essa opção, porque a Fórmula E conseguiu um espaço numa velocidade gigantesca, e hoje, eu repito, ela tem respeito mundial, isso faz uma diferença nos bastidores, que é muito importante frisar. E aí, é justamente sobre esse ponto que eu gostaria de comentar, quando você disse no começo que o que te surpreende não é o Nick De Vries ir para a Fórmula E, mas é a Mercedes montar uma equipe na Fórmula E. Eu, particularmente, não me surpreendo. Eu acho que o movimento que todas as montadoras estão fazendo, as principais, pelo menos, de ir para a Fórmula E, é visando uma estratégia mercadológica. A Fórmula E tem tudo para se tornar, do ponto de vista de inovação, o que a Fórmula 1 foi na década de 80 e década de 90, onde tudo que era testado no Fórmula 1 chegava possivelmente num futuro próximo para os carros de rua. Então, câmbio automático, o turbocharger, etc. A Fórmula E hoje, e todas as montadoras já estão movendo o seu portfólio para a questão de carros híbridos, algumas para carros elétricos, mas a grande maioria para carros híbridos, e a Fórmula E é um ótimo laboratório para esse tipo de tecnologia e uma ótima vitrine para mostrar para o mundo para onde essas empresas estão indo. Então eu acredito que é uma estratégia da Mercedes não só esportiva, mas mercadológica, e a gente vai começar a ver mais e mais montadoras fazendo essa movimentação. Concordo com você, mas eu tenho um complemento. Vejo a coisa até um pouco diferente. Concordo com você, principalmente com a frase que você disse. Hoje, a significância técnica da Fórmula E é maior do que a da Fórmula 1.
para a indústria automobilística, eu estou dizendo, tá? Não vem alguém interpretar essa frase como se eu estou falando que a Fórmula E é maior do que a Fórmula 1. Não é. Estou falando a relevância para o carro de rua, para falar um português bem claro, da Fórmula E hoje é incomparável com a Fórmula 1. A Fórmula 1 é completamente desconectada do carro de rua. Completamente desconectada do carro. A Fórmula 1 hoje, eu canso de falar essa frase aqui, a Fórmula 1 hoje é mais próxima da indústria aeronáutica do que da indústria de mobilidade urbana. Muito mais. Até os conceitos aerodinâmicos é o avião invertido. E, enfim, o uso de materiais, a leveza de materiais, a resistência de materiais, a absorção de impacto, ela é muito mais. Não tem mais o carro de rua na Fórmula 1. Por isso que é hora de virar para Mercedes, para Ferrari, para Renault, para Honda e falar assim: ó, aqui vamos fazer esporte. Quer usar o esporte para vender carro? Seja muito bem-vinda. Mas vamos fazer esporte, tá? Chega de fazer negócio, só negócio, de só olhar para o lado do negócio. Chega de ter 20 carros apenas. Só que é o que eu estou dizendo sobre a Fórmula E, que eu vou além da sua frase, do seu pensamento. Tenho a convicção de que se fosse a Fórmula E um deserto de pilotos, com pilotos em fim de carreira, de pilotos velhos, fossem a qualidade das corridas da Fórmula E medianas para baixo, tenho séria convicção de que o frisson não seria esse. Como eu defendo a bandeira, e acho que às vezes quase que solitariamente, de que qualidade das corridas importa, defendo aqui que muito dessa onda da Fórmula E, além da relevância tecnológica, vem porque o produto é vendável. Vem porque a Fórmula E consegue entregar um ótimo espetáculo. Um ótimo espetáculo. E não é um produto corridas caro. movimentadas. Sim, é muito barato, porque é um equipamento que é congelado. É um equipamento congelado, ou seja, você não tem que ficar ali jogando milhões por semana da sua fábrica para você desenvolver. Ou seja, ele começa com um conceito muito certo. Olha, o carro aqui é esse. A gente viu uma equipe cliente ser campeã. Você imagina uma equipe cliente sendo campeã de Fórmula 1? Eu não imagino. A gente viu uma equipe sendo cliente, com uma equipe cliente sendo campeã na Fórmula E. Uma equipe, a equipe do Verne na temporada anterior. A chinesa, Tech Cheetah. Exatamente. Pois é, a equipe chama Tech Cheetah, mas o equipamento era Citroën, não. Renault. Era Renault. Era Renault, isso. Era Renault. Era a Dams com a Renault oficial e agora virou Nissan, enfim, é isso mesmo. Ou seja, o conceito do campeonato é correto, porque ele tem relevância tecnológica, o que para mim é segundo plano, e ele é um excelente espetáculo esportivo, porque ele tem competitividade, ele tem ótimos pilotos, ele tem... O que me surpreende da Mercedes não é simplesmente ter um pé na Fórmula 1 e ter um pé na Fórmula E, não. É ter fechado a sua participação no DTM. É ter dito tchau DTM, olá Fórmula E. Então, esse tipo de coisa me surpreende. Porque a DTM, com todos os defeitos que tem, é um campeonato que nesse ano, na terceira volta do ano, já tinha ordem de equipe, terceira volta da primeira corrida do ano, é um campeonato que tem uma relevância para o carro de rua, para a indústria europeia, enfim, para o mercado europeu, gigantesca, né, Phil Wilson? Então, essa migração na Mercedes, a gente começou o bloco falando do Nick De Vries, mas olha como o Nick De Vries, ele é, na verdade, um sintoma... O assunto era pilotos, né? Mas tudo bem. Mas veja como ele é um sintoma de algo muito maior, Raposo, que é um olhar do mundo para a categoria. Junto com o De Vries, para passar a palavra para o Wilson, vão outros pilotos, você pode ter certeza, porque as montadoras vão arrastar, porque agora elas mesmas podem arrastar pilotos para lá. Não é isso, Phil Wilson? Não, concordo plenamente, até pegando um gancho de tudo isso que você falou e no final agora você citou a DTM, para a gente voltar a falar do mercado de pilotos, e também confirma o quão talvez, não irrelevante, mas menos relevante a categoria vem se tornando, o Robert Kubica pode estar indo para a DTM em 2020. Então eu li uma matéria que o diretor da Audi, o Dieter Guess, vem conversando com o Kubica para que ele assuma uma cadeira em uma das equipes da Audi no ano que vem. Então, mais uma vez, o Kubica, tudo bem, o piloto que a gente sabe que vem enfrentando todas as dificuldades que vem, vai para uma categoria que hoje talvez tenha a mesma relevância que ele tem para a Fórmula 1, porque a DTM também não consegue recrutar novos pilotos. Então, voltando para o mercado de pilotos, e essa é uma notícia que eu li ontem ou hoje, enfim, estava em alguns sites,
deve pintar uma cadeira vaga na Williams no ano que vem para o lugar do Kubica, que possivelmente, apesar que ele declarou depois que está com todas as possibilidades em aberto, eu vou ser a Williams. Claro, tem toda a questão comercial de patrocínio, ele traz o dinheiro de uma, se eu não me engano, uma petrolífera polonesa para a equipe, é uma estatal polonesa que é muito forte, mas se a Williams conseguir recrutar um piloto que tenha o mesmo pacote comercial que o Kubica tem hoje, eu acredito que a troca seria extremamente benéfica. E eu acredito que essas conversas surgem em um momento em que o próprio Kubica começa a entender que a carreira dele na Fórmula 1 pode ter acabado e talvez migrar para uma categoria que hoje o nível de competitividade ainda é alto, mas você vê, a DTM ano passado com a saída da Mercedes que saiu, né? Com a saída da Mercedes ficou a Audi, BMW, foram atrás de uma terceira equipe, uma baita dificuldade, o René Rast foi campeão agora de novo, então é uma categoria que possivelmente ele deve se encaixar e ter menos dificuldades do que ele tem na Fórmula 1. E aí uma pergunta para vocês. Caso isso se concretize, eu não consigo entender e me vem à cabeça quem seria o piloto ideal para a Williams, visto as possibilidades e o mercado ali de pilotos de equipes Mercedes, por exemplo, que possivelmente seria algum piloto Mercedes que sentaria nessa cadeira. Nós até recebemos um e-mail falando sobre essa renovação da Williams com a Mercedes. Deixa eu só pegar esse e-mail aqui do Marcelo Cesarino. A renovação da Williams até 2025 com a Mercedes implica que nunca mais teremos McLaren e Mercedes? Rancor ou meramente negócios? Antes de responder essa sua pergunta da McLaren e Mercedes, o Cesarino, pode sim virar esse celeiro, né? Porque a gente sabe que o Russell já está lá, de certa forma, por essa influência da Mercedes. Nós temos hoje o piloto de testes da Mercedes, da Williams hoje, é o Latifi, né? Que é um canadense que caminha-se para ser vice-campeão da Fórmula 2. E que por ter muito dinheiro... Qualidade discutível, mas que por ter muito dinheiro... Complemento. É o candidato principal a essa vaga, né? Sim, ele chegou até a ser cogitado, né, de substituir o Kubica no meio da temporada, então é o candidato principal. Mas, desde que você chegue lá com muito dinheiro ou com o apoio da Mercedes, tudo está aberto. O que eu vejo aí, nesse ponto, é que aí você teria tudo bem, você tem um George Russell já com uma temporada completa, mas dois pilotos, teoricamente, bastante novos, né? E a Williams talvez precisasse de um piloto com uma bagagem um pouco maior para ajudar no desenvolvimento do carro, e aí tem um piloto mais para ser o futuro, e alguém com muito talento, etc. Mas então, não tem mais teste, Fabius? Como é que é um piloto de bagagem? A gente viu um Alonso tantos anos na McLaren, e sabe, o que serviu ele lá na McLaren? Nós vimos o Barrichello também, que tem que ser um cara que desenvolve carro e tal. Não tem mais testes, então não é que é mais aquele tempo que o cara se trancava, ia para Maranello, piloto da Ferrari, e andava 3, 4 GPs por dia lá rodando e coletando dados. Então, eu não sei até que ponto. A questão não é nem que não tem mais testes. Se tivesse, seria a mesma coisa, Raposo. Não existe mais. Eu aconselho vocês a desapegarem desse tipo de situação. Não existe mais piloto desenvolvedor de carro. Não existe, porque hoje em dia as equipes, estava vendo o Anthony Davidson falar isso, as equipes chegam na pista hoje, gente, com todas as configurações de setup prontas. Todas. Ela vai fazendo o quê? Ela vai experimentando setup A. Aí o carro volta para o box, põe o setup B. Claro que o piloto vai falar, tá saindo de frente, tá saindo assim de traseira. Claro que a sintonia fina vai ali. Agora, o desenvolvimento, isso é acerto. Uma coisa é acerto do carro, outra coisa é desenvolvimento do carro. O desenvolvimento do carro, ele tem um planejamento todo já preenchido em termos de computador na sexta-feira. O que as equipes vão fazendo é testando A, B, C, D, E e F e adaptando ao emborrachamento da pista. Muitas vezes a equipe vai lá, testa o A, B, C, D, E, e aí a pista vai mudando tanto que eles voltam para o A e o A é mais rápido do que os outros que são teoricamente avanços. Por quê? Porque a pista já emborrachou. Então o jogo funciona assim. Não existe mais isso de vamos contratar um piloto para desenvolver o carro. Não tem mais isso. Todo o planejamento é feito pelo computador. E as equipes já chegam na pista com tudo que elas vão fazer pronto.
todo o encaminhamento. A sexta-feira, hoje, ela é um programa de computador a ser executado. Olha, nós vamos, inclusive, eles têm isso. Uma vez eu vi o da Williams. Um papel, eles têm assim, ó, 11h23, nós vamos entrar na pista assim. 11h27, nós vamos voltar e vamos devolver os pneus. Aí, às 11h45, nós vamos fazer uma entrada com esse acerto. Aí, às 11h45 e 37 segundos, nós vamos fazer um acerto aqui na asa. Então, gente, a questão, você tem que ter piloto bom. Você não tem que ter mais piloto. Claro que se você tiver um bom experiente e um bom inexperiente, é claro que o experiente pode te ajudar a acertar o carro no final de semana. Não a desenvolver o carro. O desenvolvimento do carro hoje, gente, ele é um computador, o CFD, faz tudo. Ele que vai indicando se você ganhou ponto aerodinâmico aqui, se você tem que inserir mais uma aqui, aí você leva para o túnel de vento, aí você leva para a pista. Por que os carros têm aquelas grades que eles põem na sexta-feira? Para passar informação para o computador. Olha, o que você nos passou, o computador, está certo. Ou não, ou o que você passou nos computador está errado. Tem que ajustar o túnel de vento assim, tem que calibrar, que é a expressão correta. Eles têm que ir lá fazer uma calibragem no túnel de vento. É assim que a Fórmula 1 joga. Piloto tem que acelerar, piloto tem que andar, piloto tem que fazer curva, piloto tem que desfrear, ganhar na freada. E o mundo está descobrindo o que o ouvinte do café já ouviu a gente falar aqui, e muitos dos ouvintes concordam com a gente. O Kubica não é piloto de Fórmula 1. O Kubica talvez não seja nem piloto, embora eu tenha dito várias vezes esse ano. Até me surpreende positivamente. Eu esperava que fosse tomar mais do Russell. Ficar meio segundo do Russell, 7 décimos eu acho que é a média dele, para mim é até um lucro, para mim é até um feito, uma amostra de que ali o talento realmente existe. Mas com um braço só é difícil. Quer responder a questão do Cesarino, Campos? Só para... Qual foi? Já até esqueci. Ele fala sobre... Isso implica que nunca mais teremos McLaren e Mercedes? A Williams com a Mercedes? Não implica não, o Cesarino. Tudo muda. Quando o Alonso saiu da McLaren em 2007, alguém diria que existiria Alonso e McLaren no futuro? Ninguém. Absolutamente nenhum ser vivo no planeta diria que o Alonso voltaria à McLaren. Voltou. A McLaren não é brigada com a Mercedes, o Cesarino. A McLaren deixou a Mercedes por não ver condição de competir contra uma fabricante. O que ela já teve que jogar fora. Ela teve que engolir esse pensamento, porque ela teve que pular para o Renault e ela está, inclusive neste ano, começa a se chegar numa situação crítica, porque a Renault marcou 22 pontos em Monza e a McLaren 0, né? Acho que o Lando Norris não pontuou, não é isso? Ou seja, o salto na classificação foi... a Renault quase que cortou a metade da diferença que ela tinha para a McLaren. E aí, pergunto eu, como é que vai ser essa briga McLaren-Renault versus Renault? São essas idiosincrasias da Fórmula 1, em que você depende do seu rival para correr. Absurdos que 2021 deveriam estar aí ajudando a acabar e infelizmente não estão. Ainda tem limite de número de equipes que uma mesma montadora pode fornecer motores? O que eu saiba não. O que eu saiba não. Era 4, né? Você podia dar para mais 3, né? Você podia ter uma principal, ceder para mais 3. Esse regulamento, a Fórmula 1 com 20 carros, Raposo, até esse regulamento não existe, porque você não tem como estourar essa capacidade com tão pouco carro no grid. Então, e isso vai da montadora também. A montadora pode pesar e falar, não, mais uma equipe é prejuízo, porque aí a gente começa a gastar muito sem ter o retorno técnico de quilometragem que a gente precisa. Eu estou fazendo uma conta aqui. Quem é a montadora que fornece mais equipes? Para mais equipes? É a Renault ou é a Mercedes? Não, Renault só 2. McLaren e Renault. Mercedes 3 e Ferrari 3. E a Honda? E Honda 2. Então, 3, 3, 2, 2. Que dá 10. 3, 3, 6, mais 4, 10. E voltando ao mercado de pilotos, as trocas, né, que era o que a gente estava... Era o assunto inicial, mas que muito bem... se desmembrou para outras áreas aqui, falando da Fórmula E e tudo mais. Nós temos... O que nós já temos definido? A Mercedes renovou com Bottas. A Ferrari... Existe uma especulação de que Vettel pode anunciar a aposentadoria, mas é só especulação. Nós temos uma incerteza na Red Bull, se o Albon continua por lá ou se a Red Bull faz alguma coisa. O que você acha, F. Wilson? Eu acho que na Red Bull o Albon deve continuar, apesar que Apesar de estar 2-0 para ele, né, em cima do Verstappen. Você fala isso só pro Andrade pegar no meu pé, né? Só por isso que eu falei. Não, mas eu
acho que o Albon, ele, nas duas primeiras corridas dele, vem desenvolvendo um bom trabalho. A grande diferença, apesar dos 2-0 que ele vem dando, é que o nível é muito diferente para o Verstappen, né? Então vai ser provavelmente mais um escudeiro. E aí, o anúncio interessante que deve acontecer essa semana, na verdade, é na Haas, né? O Gunther Steiner revelou que deve definir a dupla de pilotos. Na verdade, o Kevin Magnussen já está confirmado, mas que a briga para a segunda vaga está entre Nico Hülkenberg e Romain Grosjean. Né? Eu acho que vocês já sabem a minha opinião a respeito do Nico Hülkenberg. Eu sou não um fã, mas eu acho que ele merece chances boas na Fórmula 1. Então eu estou torcendo aí, porque eu acho que o Grosjean... A Haas é uma chance boa, F. Wilson? Eu te pergunto. Não, hoje não. Mas se ele não pegar essa cadeira na Haas, ele não tem outra. Não tem outra. E o Grosjean já provou que ele já deu o que tinha que dar na Fórmula 1. Né? O Grosjean entrou na categoria de pastores maldonados da Fórmula 1. Então, por mais agressivo que em alguns momentos ele seja, mas ele é um piloto que comete muitos erros, e que destoa um pouco do resto do grid. Então eu acredito que esse anúncio é só questão de tempo e eu espero que o Nico Hülkenberg seja anunciado aí pela Haas. Fábio Campos, quero saber de você. F. Wilson falou que o Grosjean já deu o que tinha que dar. E o Hülkenberg não? Boa pergunta, senhor âncora. Quando o senhor está atento, assim, é um âncora exemplar. Eu acho que ele também deu o que tinha que dar, os dois deram, mas o Hülkenberg tem mais suco para dar, para ser espremido dessa, enfim, nessa, já que os dois já estariam teoricamente no bagaço, ainda tem líquido para sair do Hülkenberg. Eu acho que o Grosjean é agradecer os serviços prestados. Eu concordo com tudo o que o Wilson falou. Você precisa de sangue novo. Não, exatamente, é verdade. A parte do Maldonado ele foi muito cruel, porque o Maldonado já ganhou a corrida, e ele está comparando com um piloto que não ganhou a corrida. O Maldonado ele está na história da Fórmula 1, por vias tortas ou não. Porque o Maldonado ele era um atrapalhado, claro que ele era, mas ele tinha um talento. Se você lembra da frase do Bruno Senna, que você pode usar inclusive no Instagram, Raposo. O Bruno Senna disse uma frase para nós: o Maldonado, no dia em que ele está tudo funcionando, ele é piloto Mercedes. Ele é piloto para os melhores da Fórmula 1. Bruno Senna, que foi o companheiro dele, e nos disse essa frase, quando o entrevistamos há alguns anos atrás. Então, mas o resto que o Fábio Wilson disse, eu concordo plenamente. O Hülkenberg é mais... os dois têm já final de carreira, mas o Hülkenberg é mais piloto que o Grosjean. Então você vai pegar final de carreira por final de carreira. E o que eu estava dizendo é que a equipe precisa de sangue novo, né? É bom trocar, é bom fazer essa... O Grosjean já está lá há muito tempo, a equipe tem que agradecer pelos serviços prestados. Eu já até falei aqui no café uma vez, né? Que a Haas renovou com ele em uma das temporadas, até por uma gratidão de ele ter ajudado a equipe a ter sido importante, né, na construção da equipe ali, enfim, trazendo a experiência dele em termos operacionais, em termos de funcionamento. E para essas coisas o piloto experiente ajuda também, estávamos falando disso agora há pouco. Mas não dá para você ficar correndo com o piloto por gratidão. Fórmula 1 não é para ser disputada com um sentimento de gratidão, é para ser disputada com um sentimento de quem é mais rápido, assenta e pilota. Não é isso, senhor Wilson? É isso aí. E quer um dado interessante, vou trazer um ponto aqui que pode gerar até uma discussão interessante que a gente já teve em outros programas. Eu não sei se eu li uma notícia essa semana, não lembro se foi no Motorsport ou no Auto Racing, mas que dos 10 primeiros colocados do campeonato esse ano, 7 começaram ou tiveram passagem pela Red Bull e Toro Rosso. Verstappen, Vettel, Gasly, Sainz, Ricardo, Albon e Kvyat. Só não Leclerc, Bottas e Hamilton. E isso traz à tona, em relação à formação do piloto, algo que é muito controverso. Eu, em muitas discussões, defendi que o programa de pilotos da Red Bull estava morto, porque eles matavam muitos pilotos. E quando eu vi esse dado, eu tomei um choque contra a minha própria opinião, porque se você for olhar, dos 10 principais, 7 foram formados pela Red Bull STR. Então, 7 do grid. Isso. É porque você não deve ter ouvido essa edição do Café. E nós falamos justamente aqui sobre essa questão de Red Bull ser... no Brasil gostam de falar moedora de pilotos, né? Aí eu coloquei isso lá no Twitter, falando, né, como que é uma equipe que investe nos pilotos e que tem tantos pilotos no grid, 7 em 10, 7 em 20, aliás. Mesmo se você não pegar os 10 primeiros igual você fez, Wilson, 7 dos 20. Ou seja, quase metade do grid. Ou mais de um terço do grid é feito pela Red Bull.
E aí tem gente que gosta, não sei porquê, de dizer que é moedora de pilotos. Ela é dura com seus pilotos, o que é completamente diferente. Agora, ela banca esses meninos do kart e leva até a Fórmula 1. Nenhum piloto da Red Bull, tirando o Brandon Hartley, nesta década, teve menos de 2 temporadas para guiar. Só o Brandon Hartley teve menos. Nenhum nessa década teve, no mínimo, 2 temporadas. Eu coloquei isso no Twitter. Teve gente que veio responder para mim assim, legal, mas ela é moedora de piloto sim. Com um argumento desse não tem como contra-argumentar. Então talvez ele seja o mesmo. Exato. Era só uma curiosidade que eu queria trazer aqui. Não, é ótima informação, é ótima, é relevante, é isso mesmo. Eles são produtores de pilotos. Agora, eles são duros com os seus pilotos. Aí é outra discussão. Mas a gente estava falando do que mesmo, Raposo? Que eu já até esqueci. Mercado. Começou a pergunta do... Da Haas, né? Mas tá respondido tá respondido sobre a Haas, então. Exatamente. Só lembrando, né, que esse aqui foi um pedido aqui, tivemos e-mails pedindo pra gente falar sobre isso. Então a gente esbarrou, né? Não sei se vocês têm mais alguma questão sobre troca de pilotos. Não, só da Red Bull para arredondar, nem a Red Bull sabe. A equipe que ela vai correr em 2020, a dupla dela em 2020. Nem a Red Bull sabe. Se tem uma coisa que é essencialmente real, é que o Albon está sendo avaliado. Ele vai ser avaliado nessas corridas e acho que eles já falaram que vão divulgar ali mais ou menos o Grande Prêmio dos Estados Unidos, enfim. Mas eles estão avaliando se o Albon continua. E o Christian Horner até falou, olha, nós vamos ter os dados dos 3 pilotos na Red Bull. Os 3, nós vamos ter os dados do Gasly, do Albon e vamos usar os dados do Kvyat. O que para mim é um grande erro, porque eu repito a expressão que eu uso sempre. A Red Bull hoje é refém dos seus 3 pilotos. Ela pode conseguir coisa melhor no mercado. Tomara que eu esteja errado no sentido do Albon. Tomara que o Albon tenha força para... Começou muito bem, 2-0. Começou muito bem essa caminhada na Red Bull. Se continuar, vai ser naturalmente o piloto. Agora, hoje tem opções melhores se ela quiser fugir do seu programa de pilotos. Mas ela é refém. Isso é um problema. Quando você fica refém do seu programa, mesmo não tendo qualidade, você está se prejudicando. Porque ela está num nível que ela precisa de piloto. Olha o exemplo que a Ferrari está dando para o planeta de que você pôr piloto rápido, você pode ter uma grande surpresa lá na frente. Mesmo quando você tem uma surpresa super negativa, a surpresa positiva sustenta o seu jogo. Então, você fica nessa de, não, nós já temos um piloto rápido, vamos ficar aqui com o mediano. Cuidado, Toto Wolff, você pode pagar por isso lá na frente. Registrando alguns e-mails aqui que nós recebemos, do Eric Eber, né? Ele dá um puxão de orelha aqui, que a gente deixou o e-mail dele passar semanas atrás. Essas questões de e-mail estão sendo... agora eu estou ficando preocupado, Raposo, porque foi o Eric, o Clinton reclamou, e um que eu li aqui 2 semanas atrás também. Então, nós temos que rever os nossos procedimentos, porque não pode passar e-mail sem a gente ler. Isso é uma falha nossa, viu, ouvinte? Você pode, por favor, reclame, porque é um erro nosso. Mas o que o Eric... Ele xinga muito a gente? Vamos ter que discutir isso, porque hoje, por exemplo, a gente tem alguns e-mails que fogem totalmente da pauta. Mas você pode citar os nomes, você pode agradecer as mensagens. E depois o Fábio Campos responde eles. Ele não gostou da ideia do 3º bloco no YouTube também, da semana passada. Mas aí dá os parabéns pra gente, falando, apesar dos problemas citados, o parabéns pela iniciativa, acho que é válido estar sempre modernizando este meio, falando sobre a questão lá do YouTube. O Felipe Paiva, né? 24 anos de Fortaleza, no Ceará. Fortaleza, no Ceará, recebeu este final de semana aí um treinamento, né, de Augusto Lix, ex-guitarrista dos Engenheiros do Havaí. Ele diz o seguinte: precisamos falar sobre Carlos Sainz. Tem tempo, Fábio Campos? Fábio Campos já prometeu expresso sobre Carlos Sainz. Não, sobre o Sainz não. Sobre o Sainz, não. Eu estou devendo 3 expressos para os apoiadores. Não quiseram expressos exclusivos, mas estou devendo. Vou ter que pagar, já que eles têm direito a escolher. Agora, o Felipe já mandou e-mail para a gente, Raposo, ou é o primeiro dele? Posso estar cometendo aqui uma injustiça enorme se ele já tiver mandado. É o primeiro e-mail dele. Ele fala isso, não? Fala. Trata-se do meu primeiro e-mail. E ele fala... Preciso ouvir essa frase. Precisamos falar do Carlos Sainz. Ele traz 3 assuntos aqui. 4 assuntos, na verdade. O primeiro é falar sobre o Carlos Sainz. O outro falar sobre 2021. Aliás, esse é o segundo e-mail sobre 2021. Temos um outro daqui, a pouco eu cito quem escreveu também.
Ele fala sobre o Williams, como chegaram neste fundo do poço e que se encontram. E ele fala que nós precisamos urgente um F1 Fantasy, que é uma disputa aí que tem tipo bolão assim. Precisamos que algum ouvinte encabece essa iniciativa aí, crie essa liga aí pra gente. E a gente realmente incentiva que essa brincadeira seja feita. O Diogo... Joguinho? Jogo não. O Diego Santos é o outro também pede para falar sobre 2021. Acho que 2021 vai merecer, né, Fábio Campos, um programa extra. Então ainda me encaminha esses e-mails de 2021 para desenhar uma pauta para a gente fazer. A gente vai ter agora duas corridas. Eles foram encaminhados, tanto do Diego Santos quanto do Felipe Paiva. Peço perdão, se você já me encaminhou, deixa que eu vou olhar na minha caixa de entrada. É porque nós vamos ter agora, Raposo, 2 finais de semana seguidos, né, com Fórmula 1. Então, dá tempo da gente se desenhar. É o seguinte, gente, vamos lá. Daqui a 1 mês e 15 dias, praticamente, 31 de outubro, dia das bruxas, acaba o deadline. A Fórmula 1 precisa, inclusive a Fórmula 1 e o Brexit tem que ser decididos no mesmo dia. Olha que interessante a situação da Inglaterra, né? Não pode passar de 31 de outubro. Então, as coisas vão ficar agudas agora mesmo. A hora da gente comentar, da gente trazer caminhos. Eu tenho até um expresso também que eu quero falar sobre isso. Então eu vou ver os e-mails dos ouvintes e aí a gente desenha mais para voltar para esse assunto, né, Raposo? Quem sabe com expresso ou com um bloco aqui especial, um bloco no YouTube para os ouvintes adorarem, enfim, quem sabe. Mas para fazer os dois Will felizes, fala um pouquinho sobre Carlos Sainz e McLaren, Fábio Campos. Falo. O que o senhor gostaria que eu falasse? Eu falo sobre o que o senhor quiser. Eu quero saber a sua visão do desempenho, a McLaren com esse 4ª colocação na temporada. Você já falou, né? Citou aí a aproximação da Renault e tudo mais, mas comparando a McLaren que nós tivemos nos últimos anos e o trabalho que o Carlos Sainz vem fazendo. O Carlos Sainz que saiu da Red Bull como saiu, foi tentar na Renault, de repente perde o emprego na Renault com a ida do Ricardo, meio que se vê na McLaren e de certa forma está entregando, né? Tá muito bem. Eu gosto sempre, Raposo, né, de nivelar por cima, embora isso às vezes possa ser considerado um erro ou uma perspectiva não muito correta, mas eu prefiro exagerar nivelando por cima do que conformando com níveis mais baixos. Eu não bato palma para essa McLaren do jeito que muita gente bate palma, no sentido de, olha, que beleza a McLaren. A McLaren não é para ficar onde ela está. Evidentemente que há uma melhora. É claro que há uma melhora. Isso não dá nem para se discutir. É positiva? A McLaren, como a Williams, para mim não mudou nada. A McLaren, como a Williams, como a Haas, que perdeu o patrocínio. Não tem mais o patrocínio da Rich Energy, mas vai correr com os carros pretos iguais, tá? Não vão mudar a cor da pintura, para quem não sabe. Só não vai mais ter o nome do patrocínio ali. Essas equipes todas, McLaren incluída, elas a vida delas depende em 2021. A sobrevivência delas, a essência esportiva delas está ligada a isso. Porque o máximo que elas podem conseguir atualmente, até porque não há muito tempo mais para outra coisa, é isso que a McLaren chegou. A McLaren chegou provavelmente no ápice do que é possível para uma equipe que tem esse orçamento, que tem essa estrutura, embora ela seja tecnologicamente avançadíssima, no centro lá que ela tem, enfim. Base em Woking é uma base Param, mas ela não é a Ferrari, ela não tem a estrutura que tem a Mercedes, enfim, ela vai chegar. Então ela precisa de 2021 para que as coisas se desenhem, para que as coisas... Ela precisa de um grid invertido no sábado, para quem sabe voltar ao pódio, que já não vem há tantos e tantos anos. Então, Raposo, a McLaren melhorou, mas a McLaren, para mim, está muito longe de aplausos, quero ver a McLaren em quarto. A McLaren ela é a equipe de ponta. Entendeu? A McLaren é a equipe para brigar lá na frente. Simplesmente é estranho ver a McLaren onde ela está. Agora, o Carlos Sainz se encaixa muito bem nisso aí, porque o Carlos Sainz saído da Red Bull, embora tem gente que acha que não, mas ele não tinha a opção de ficar na Red Bull, ele podia ficar no programa, mas não na equipe. E ele tem feito ótimas corridas, sim. Me surpreende. Eu não sei o que você e o F. Wilson acham, quero ouvir vocês. Eu não esperava o Sainz tão forte. Aliás, eu não esperava nenhum dos dois da McLaren. Tanto o Lando Norris como o Sainz estão 2-3 degraus acima do que eu achava que estariam. Claro que um bom carro potencializa isso. Um carro equilibrado, melhor dizendo, potencializa isso.
Mas é pouco para a McLaren. Eu confesso que tá tudo bem, ótimo que eles não estão mais se arrastando, não ficam no Q1 como ficaram no final do ano passado. Mas ainda não é a McLaren. A minha sensação não é de, poxa, olha a McLaren voltando. Para mim está muito longe disso ainda. Sabe a sensação, Fábio Campos, e o sentimento que você tem quando você fala do Nico Hülkenberg? Claro que de que já deu o que tinha que dar, mas é bom piloto. Não é que já deu, mas ele é um piloto que não te causa, que não te comove, correto? Ele não gera. Me comoveu. Eu já fui acusado nesse programa, inclusive, de defendê-lo excessivamente. Mas hoje ele já não te comove. Eu tenho esse mesmo sentimento com o Carlos Sainz. Eu acho ele um bom piloto, sim, mas ele tá, se eu não me engano, na quinta ou sexta temporada na Fórmula 1. Quinta, né? E agora que ele vem começando a mostrar bons resultados, que condiz com o que a McLaren vem apresentando de evolução. Então, claro, tem um pouco de mérito dele, mas também tem o mérito da McLaren, que evoluiu sim um pouco. Então, sinceramente, o Carlos Sainz, para mim, ele é um piloto bom, mas é um piloto que não vai além do que o que ele está apresentando hoje. Sabe o que é engraçado nele? Para você, eu também queria ouvir o Raposo sobre isso. O Carlos Sainz, ele sempre perdeu para os seus companheiros de equipe, mas ele não necessariamente fez maus trabalhos. Ele não necessariamente fez mau trabalho na Toro Rosso, quando o Verstappen era o destaque. Ele não necessariamente fez mau trabalho na Renault, quando foi ele e o Hülkenberg, né? Foi o companheiro dele, que andava mais à frente do que ele. É aquilo que eu sempre falo. Tem muita gente que analisa automobilismo assim, ó, a equipe tem 2 pilotos. Quem anda na frente, bom. Quem anda atrás, ruim. Eu não acho que seja essa ciência exata. E o Sainz é a prova viva disso. Ele não supera os seus companheiros, que é uma característica a ser discutida, sim. Pode ser colocada como um defeito, pode ser debatido. Não está acontecendo na McLaren esse ano, inclusive. Eles estão ali muito iguais. Mas os anos em que ele perdeu para os seus companheiros de equipe, ele não necessariamente andou mal. Mas prova uma limitação, né? Pode ser. Em 5 temporadas ele não conseguiu em nenhuma andar na frente do seu companheiro. Prova um piloto regular. Nenhuma, né? Não foi nenhuma porque ele foi companheiro do Kvyat e aí foi mais rápido. Mas a maioria, né? Bem, ele para mim é uma surpresa, né? Porque fez categorias de base terríveis, passou com bons. É verdade, melhores... você falou isso, né? Você já tinha falado isso, não é? Sim, passou com os melhores carros pela Fórmula do Renault 2.0, depois subiu na World Series, depois foi na Fórmula 3 europeia lá, aquela que era da FIA Fórmula 3 europeia, e aí ele foi na GP3 que ele foi conseguir o título dele. Não, foi na World Series, não, ele foi na GP3 também. Na GP3 ele foi. Na GP3 ele andou mal também, e aí na World Series que ele foi conseguir o título, depois de, passar por várias categorias de base, tendo o apoio da Red Bull e tendo o melhor carro, e sem fazer nada. Então, quando ele chegou na Fórmula 1, eu não esperava absolutamente nada dele, e me surpreendeu positivamente. O carro dele na World Series era muito à frente dos demais? Era. Na Fórmula Renault 2.0 era muito à frente dos demais, e ele perdeu pro Kvyat. Foi pro... Acho que foi pro Van Dorn que ele perdeu o título. Tô na dúvida agora. Não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma, mas tinha o melhor carro. Então, assim, veio perdendo, por onde ele passava, foi perdendo títulos, e todo mundo esperando dele, até que conseguiu, enfim, o título. Então, me surpreendeu positivamente ao conquistar o título. Ao conquistar o título, não, né? Ou andar bem na Fórmula 1. Wilson, quer falar um pouco mais? Eu acho que a minha opinião em relação a ele é essa. É um piloto regular, bom, que está entregando, e eu acho que isso é muito importante para a equipe também, ter 2 pilotos que estão entregando, colocou a McLaren, e a McLaren hoje é a 4ª do campeonato, é isso, né? A melhor do resto, sim, né? Nesse momento, sim. Então, que para a McLaren, que vem de um histórico dos últimos 4 anos aí, estava quase que parelho andando ali com a Williams lá atrás. Então, há uma evolução, eles estão entregando, mas se a McLaren quiser algo, pensando na mudança de regulamento técnico para 2021, pensando numa evolução ainda maior para brigar com a equipe que vai ter Verstappen, o Leclerc se provando um piloto que vai brigar por título no futuro,
o próprio Hamilton, que deve correr por mais alguns anos. Se a McLaren quiser voltar aos tempos de vitória, não é com o Carlos Sainz que ela vai ganhar um título. E aí eu faço a grande pergunta, Fábio Wilson. A grande pergunta. Será que o Fábio Campos dirá agora o que rolou de Fernando Alonso na Itália? Será que Fernando Alonso ainda cabe no carro da McLaren? Eu, particularmente, acho que sim. E eu gostaria de ver o Fernando Alonso de volta, especificamente para andar junto com o Lando Norris, que é um piloto agressivo, que também não tem papas na língua, que tem um temperamento bastante aberto, assim, que é um piloto comunicativo, que pode gerar algum tipo de atrito dentro do box. Então eu acho que seria uma mistura bastante interessante, Lando Norris e Fernando Alonso em 2021. Eu gostaria de ouvir o Fábio Campos contando um pouco mais sobre aquela visita do Alonso. Que ele prometeu semana passada. Não, eu confesso que o que o Rosberg falou me deixou muito mais impressionado, muito mais vontade de fazer um café expresso. Fala pra nós sobre o Campos, o que foi? Não, mas eu tô falando do Rosberg, calma. Pode falar dos dois. Aí não tem café expresso hora nenhuma, aí você elimina as chances de ter qualquer tipo de expresso. Mas o Alonso, que é o assunto da vez aqui, eu acho, pelo que eu senti dessa entrevista dele, que eu achei muito sincera, em que ele falou, tô conversando sim, 2021 é importante para mim sim, porque se a Fórmula 1 for em 2021 o que se espera, eu estou no jogo. Se a Fórmula 1 não for o que ela, se a Fórmula 1 continuar sendo o que ela é hoje, para mim não interessa. E ele disse, estou conversando, sempre que estou no paddock, estou conversando com a equipe. Então, enfim, eu achei o Alonso não tão sincero quanto o Rosberg. Em alguma hora eu vou contar, se não sair expresso, o ouvinte não vai perder a informação, porque eu não vou morrer com essa informação. Mas eu vou contar depois os detalhes do Rosberg, mas o do Alonso, que eu achei muito sincero também, é que ele pode até estar jogando mais para o público, mas revela uma intenção, porque ele poderia vir com aquele discurso que eu costumo dizer, de assessoria de imprensa, né? Não, tenho um contrato aqui com a McLaren, mas estou olhando ali para a Toyota, claro, estou fazendo testes, ele até falou isso, né? Eu estou fazendo, podia ter ficado só nisso aí, mas ele falou, olha, estou testando o Rally, o Dakar é um grande desafio. Apontou esse final de semana, inclusive. Então, mas eu achei a franqueza dele no sentido, sim, estou conversando, estou sempre conversando. Agora, eu acho, aí é feeling meu, não é informação, eu acho que a McLaren é uma das menores chances que ele tem. É um dos menores lugares que ele tem para assentar. Por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer na Red Bull. Eu não engulo essa história de que é a Honda, não pode mais guiar para. Esses caras só querem saber de dinheiro. Se a oportunidade for real de resultados, eles vão sentar de novo e vão conversar. Muita gente fala, mas o Alonso não correu de Honda na Indy 500. O Alonso tem contrato com a Toyota, gente. A Honda não tem nem a opção de desprezar o Alonso. Não tem nem a chance hoje em dia de desprezar o Alonso. O Alonso tem contrato com a maior rival da Honda. Para o ano que vem, a gente não sabe. Então, vai que a Red Bull faz a bomba, anuncia a bomba, ou dá essa chacoalhada tão saudável para o automobilismo. Não estou dizendo que é a Red Bull, não, gente. Estou dizendo que, quando ele está dizendo que está conversando com várias equipes, ele pode estar conversando. Tem gente que fala, eu não acho, mas tem gente que fala que ele pode estar conversando até com a Ferrari, por causa do Vettel, da situação que o Vettel se encontra. Eu acho que faz mais sentido do que a Red Bull. Talvez sim. Talvez sim. O Dr. Helmut Marko e ele já trocaram farpas. Enfim, mas esses caras, Alonso e Rondenes trocaram quase juras de morte e apertaram as mãos depois. Enfim, a Fórmula 1 dá muito essas voltas. Mas eu estou dizendo o seguinte: pode ser uma equipe média, pode não ser uma equipe das equipes de ponta. Enfim, ele podia estar conversando com a Renault, que a porta se fechou porque se contratou-se o Ocon. Agora, se o Ricardo não aceitasse, eu acho que era uma porta muito viável, embora a Renault saiu da Fórmula 1 por causa do vexame Alonso / Briatore / Nelsinho Piquet. A Renault saiu da Fórmula 1 por causa desses três. Então a rejeição da Renault com Alonso, eu acho bem possível também de existir. Mas enfim, estou falando sobre portas que ele pode estar conversando. O que ele disse, Raposo, foi que ele está conversando. E eu não tenho motivos para achar que não está conversando, porque eu acho que muita gente olha para o Alonso ainda na Fórmula 1 com desejos, com aquela sensação de, quero, pode vir para cá, será bem recebido. Não a McLaren. Na minha opinião, não é informação.
Meus caros, estamos quase estourando de tempo e nós prometemos no início que nós faríamos um preview de Singapura. Então eu vou dar para vocês 2 minutos, conversando com o nosso F. Wilson, falar o que espera. O que pode acontecer em Singapura? Já perguntaram aqui se teríamos uma Ferrari sofrida, como foi na Hungria, porque é uma pista de baixa e tudo, travada e tudo mais. E a gente percebeu depois das últimas corridas. É uma pista que tem curva, Raposo. Pista que tem curva costuma não ser muito legal para a Ferrari. E aí, nós percebemos depois das 2 últimas corridas como ela gosta de reta. Então, Wilson, aproveite muito bem o seu tempo para dar o seu preview de Singapura. Eu acho que você já resumiu bem o que deve acontecer. A Ferrari, ela sofre muito quando precisa de pressão aerodinâmica, né? Então a Ferrari foi muito bem em dois dos circuitos que Monza, especialmente, tem a menor pressão aerodinâmica do circo todo da Fórmula 1. E Singapura é uma pista de muito baixa velocidade. Na verdade, não tem nenhuma reta longa. E a média de tempo de velocidade de pole position, acho que é só inferior que Mônaco. É uma pista muito travada, tem mais de 20 curvas. Então eu acredito que a Ferrari vai voltar a sofrer e vai andar atrás da Mercedes especialmente. Quem eu acredito que deve voltar a figurar ali, a brigar talvez ali pela pole, quem sabe pela corrida, é a Red Bull. Porque é o tipo de circuito onde a Red Bull cresceu no campeonato, o carro evoluiu junto, e eu acredito que o Verstappen pode dar um pouco de trabalho para o Hamilton. Fora isso, eu não vejo a Ferrari fazendo frente a essas duas equipes. Eu acho que o grid vai estar muito bem definido ali, Mercedes 1 e 2, Red Bull 3, e talvez o Leclerc beliscando ali um P4, enfim. O que eu quero dizer é que, na minha opinião, esse tipo de pista não favorece e não vai causar nenhuma grande surpresa para ninguém. Não vai. A vitória deve ficar entre Mercedes e Red Bull. Candidato, seus 2 minutos acabaram. Raposo, você tinha que fazer igual aqueles mediadores de debate eleitoral. Você tinha que interromper e falar assim, por favor, candidato, por favor, seus 2 minutos acabaram, não insista. Nem sei se acabaram, não, tô só brincando. Deixa eu gastar os meus, então. Muito na linha do que falou o Wilson. Eu acho que a Red Bull é candidatíssima à vitória. Candidatíssima. Estou esperando muito da Red Bull. É claro que ninguém fica de braços cruzados em tantos meses, né? Porque já são meses, não são nem semanas. Mas vale lembrar a forma que a Red Bull teve em Alemanha, em Hungria, principalmente, que é um circuito também travado. Tem curvas de baixa, o que acerta muito a Ferrari, né? A Ferrari, o problema dela é grave em curva de alta e curva de baixa. Não tem nenhuma que pode ser um pouco melhor para ela. As duas acertam ela de forma muito séria. Então, mas é a chance da Ferrari também nos surpreender. Fazer uma primeira fila. Seria a primeira surpresa positiva da Ferrari no ano. Chegou a hora da Ferrari surpreender positivamente no ano, porque foi surpresa só negativa esse ano. E as 2 vitórias não foram surpresa. Por isso que as surpresas que a Ferrari fez no ano foram só negativas. Porque a vitória, tecnicamente, já podia se prever, e a gente falou isso aqui com muita antecedência, que Spa e Monza a favoreceriam. Então, eu espero muito da Red Bull mesmo, muito mesmo, de brigar pela vitória, de brigar pela pole. Não acho que esteja exagerando, não. E a Ferrari, repito, é a hora de ter uma surpresinha positiva, porque as surpresas da Ferrari esse ano foram... Estou falando dos pilotos, estou falando da forma da equipe, da capacidade técnica da equipe. Todas as vezes que a Ferrari surpreendeu foi para baixo. É hora de surpreender para cima. Eu vou gastar os meus 2 minutos encerrando esse bloco. O senhor também tem 2 minutos, entendi. Tem. Só que eu vou usar ele convocando, porque às vezes a gente dá um recado, Fábio Campos. Lá no início do bloco, o cara começa a ouvir, se apega tanto, entra na discussão, se inflama. O cara tá na academia, né? Tá caminhando na academia, acaba distraindo. Não, às vezes ele tá dirigindo, o cara tá conversando. Tem gente que escuta debatendo com a gente, não sei se você sabe disso. Ah, tem? Gostaria de saber quem faz isso. Porque eu, quando falto o programa, escuto falando bravamente, discordando bravamente. Agora, tem gente que nos escuta mexendo com planilha, que eu vou proibir isso uma hora ou outra, eu vou descobrir como que proíbe isso. Então, nós... demos o recado lá da promoção Camisetas Spotify. Colabore, ouvinte, colabore. Se não pela camiseta, para ajudar o programa realmente a melhorar
nas pesquisas, lá no Spotify, aparecer melhor colocado. E por que não, de repente, ganhar uma camiseta também. Então, é simples, siga o Café com Velocidade no Spotify, manda um print pra gente que você tá ouvindo o programa por lá e vai concorrer. Então vamos fazer 12 anos daqui a pouco, no final de outubro. Vamos sortear essas camisetas para esse pessoal que nos ajudar nessa tarefa. Então, com esse recado eu termino. E fiquem de olho. Café com Velocidade no YouTube. Segue lá que já esse canal será lançado em grande estilo, para a alegria de Eduardo Valese. E para fechar, o último recado, né, o Instagram. Vamos começar a pingar coisas no Instagram nessa semana. Então, café underline com underline velocidade. Então é só colocar o underline ali entre as letras, vocês vão nos encontrar lá. Eu vi aqui, me surpreendi. Foi criado esse final de semana, nós já estamos com 10 pessoas nos seguindo, não foi publicado, não foi divulgado nem nada. Então... Seus primos, sua tia, sua... Não, o pessoal mesmo. De alguma forma o Instagram deve ter sugerido aí para as pessoas, baseado no e-mail ou em alguma coisa. E já temos seguidores, então vamos começar a pintar as coisas nessa semana. Então são essas 3 coisas. Promoção, Spotify para ganhar camiseta. Entre no novo canal do YouTube, que foi criado, ainda não tem vídeos, porque nós vamos começar a subir os vídeos daqui a pouco. A gente já está divulgando, principalmente o pessoal que usa o YouTube do Velocidade.org, já ir se preparando e se organizando para a mudança. E o Instagram, café, underline, com, underline, velocidade. Nessa semana já vai ter muita coisa legal. E com isso a gente encerra a edição 621. Semana que vem a gente está de volta para falar, quem sabe, do 3-0 do Albon no Verstappen.